Que maravilha ter vocês aqui! Finalmente eu descobri que a única razão por estar vivo é curtir a vida e poder sentir essa vibe com vocês, aqui e agora. A felicidade existe em quem sabe desfrutar cada momento da vida. Valorize seus desejos, cultive seus sonhos, busque seus objetivos. Quando acreditamos que merecemos, tudo é possível. Vivo agora, vivo hoje. Vocês estão preparados para o programa Conexão Saúde, com Luciane Santos e Éder Bernardo? Então fiquem ligadinhos na programação, com gratidão e saúde. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Rádio Amizade Paraná. Em primeiro lugar, desfrutar a vida para quem sabe. Dicas de saúde. Dicas de saúde. Vida saudável. Aprenda a viver melhor com o programa Conexão Saúde. No ar toda segunda-feira, das 20 horas às 21h30. Com Luciane Santos e Éder Nunes Bernardo. Alô, boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez. Eu, Éder Nunes Bernardo, biólogo, naturopata, especializado em medicina chinesa. Estamos trazendo aqui mais dicas de saúde e um programa trazendo um pouco mais de vida para todos, não é isso, Lu? Verdade. Boa noite. É muito, muito bom estar aqui conectados com vocês. É um prazer enorme, é uma gratidão, primeiramente a Deus, cada um com a sua crença. Nós não citamos aqui religião, mas sabemos que para muitos de nós o Criador é acima de tudo. E hoje eu queria começar o programa um pouquinho diferente. Eu queria passar a nossa solidariedade a tantas famílias enlutadas. Afinal de contas, somos gratos pela nossa família em casa estar bem, porém, ficamos tristes porque sabemos que muitas famílias não podem estar na mesma alegria de ter todos juntos. E, independente da sua religião, da sua crença, eu gostaria de dizer que, para mim, elevar os meus pensamentos a Deus é uma prioridade. Eu acredito que realmente nós possamos, independente de qualquer coisa, estar conectados primeiro a isso, a esse universo maravilhoso, a essa energia espiritual e divina que emana sobre a Terra. E pensando nisso, dentro das Escrituras, para quem lê e acredita, em Isaías 42:5, diz que o Senhor é que procede a todas as coisas, e principalmente Ele que dá fôlego aos moradores da terra. E é justamente isso que hoje eu e o Éder vamos trabalhar no primeiro quadro do programa. Então eu gostaria que você já iniciasse a sua noite de hoje, a sua segunda-feira abençoada e maravilhosa, para que assim proceda durante toda a semana, que você se conectasse com esta canção, com este hino, como você quiser chamar, com esta música maravilhosa, que vai trabalhar dentro de você esse ato do fôlego da vida, o ato de respirar. Porque, acima de tudo, esse é um dos momentos mais maravilhosos. Sem o nosso ato de respirar, nenhum ser humano consegue sobreviver. Então, que elevamos o nosso pensamento já no início desse programa que fala sobre saúde. A gente vê tanto, a mídia é tão usada para falar tantas coisas negativas, principalmente nesse momento tão pandêmico. A gente tem visto tantas pessoas aí apavoradas com tantas notas, com tanto noticiário, somente de coisas assim. E a gente também percebe, Éder, o quanto esses programas são vistos e são visualizados, às vezes com muito mais do que um programa como o nosso, que quer trazer vida e saúde. Exatamente.
Então eu peço para vocês, meus amigos, queridos ouvintes, que vocês compartilhem, que vocês dê lá o seu joinha, o seu like, para que a gente possa atingir mais pessoas nessa conexão. Vamos mudar o nosso ponto de vista, vamos mudar o nosso interior, levando dentro das mídias, já que as redes sociais estão aí para isso também. Vamos levar para dentro das nossas casas coisas positivas. Vamos compartilhar nesse momento, seja uma oração, seja um programa que fala sobre saúde. E isso é vida. Isso é alegria para dentro do nosso interior. Vamos fazer com que o nosso espiritual também fique bem. Porque isso é o fôlego da vida. E é pensando justamente nessa passagem que eu peço para vocês que se conectem hoje com esta linda canção. Este é o meu respirar. Que dentro de você, Este é o meu você passe a sentir e agradecer por esse simples ato do fôlego da vida. O ato de respirar. É exatamente isso que nesse momento muitas pessoas dentro dos hospitais estão precisando. Então que o Senhor, para aquele que crê, assim como eu, que o Senhor derrame bênçãos sem medidas e que traga a cada um o fôlego da vida.
Glória a Deus. Deus abençoe, né? O nosso respirar e aí o fôlego da vida. Muito bem. Então, vamos começar com o programa de hoje, o Conexão Saúde. Muita saúde e vida para todos nós. E no programa de hoje, a gente tem muitas novidades. E entre elas, no primeiro quadro, Éder, no ponto de equilíbrio, nós vamos falar sobre uma técnica, aliás, vamos falar e fazer, né, no ponto de equilíbrio, a técnica pranayama. É isso, Éder? Isso mesmo. O prana, que vem da vitalidade, energia vital, né? Pode chamar de vários nomes, né? Na medicina chinesa chamamos de Qi. E Yama seria justamente nesse trabalho, né? De como trabalhar com a respiração. Sim. Ele trabalha também ali a parte da coluna vertebral, porque ele alterna alguns canais de energia do nosso corpo. É isso mesmo? Sim, a gente trabalha com canais, né? A gente chama de nadis, ou pode chamar dentro da medicina chinesa de meridianos. Então, trabalha com esses também circulação, né, linfática, sangue, respiração. Então, bota em movimento a energia. Certo. Diz que outros canais também bem importantes dentro do pranayama seriam aqui situados nas narinas. É isso e por quê, Éder? Também a parte justamente respiratória, o qual, né, a maioria das pessoas não respiram, né, tipo assim, como deveria, né, porque todo mundo pensa que não é necessário, né, se pensar para respirar, e está totalmente errado. Né? Todos, né, respiram de uma forma incorreta, seria uma respiração superficial. Puxa, então a forma correta que você respira, isso também ajuda muito ao teu organismo, o teu corpo, entrar em sintonia com ele, seria isso? Exatamente, então isso são técnicas que todo mundo já sabe, que os orientais utilizam essa técnica respiratória e meditativa justamente para estar no estado mais presente, para diminuir. A gente vê que a gente consegue identificar uma pessoa que está estressada ou ela está com medo através da respiração dela. Uma pessoa também depressiva, a gente vê que a respiração dela está mais lenta. Já uma pessoa estressada, a respiração dela é superficial, né? Com ansiedade também. Então, a gente vê que através da respiração a gente acelera o batimento cardíaco. A gente fazendo justamente esse trabalho em cima da respiração, vamos diminuir, né, esse batimento e trazendo então a claridade mental, né, ajudando, né, fica mais fluido ali, justamente o mental que está muitas vezes bloqueado. Sim. Dentro, né, de um quadrado que ele não consegue expandir por falta de oxigênio, né, por falta justamente de liberação dessa energia. E o fato de fazer esse movimento, a pessoa entra em contato Sim. com a respiração dela, ela entra em contato, né, com essa essência. Então, esse pranayama seria realmente de entrar em contato com si, se conectar. Né, esse sopro divino, né, o qual a gente vem para essa terra, que a gente respira a primeira vez e a gente vai exalar a última vez. Então a gente trabalha com essa repetição de inspirar e expirar para, né, limpar essas vias, né, não somente vias respiratórias, mas em geral, né, toda essa parte energética, né, que pode estar auxiliando, né, com emoções e até mesmo com doenças, né, que é trabalhado dentro dessas medicinas, principalmente a ayurvédica, que é medicina indiana. Então, o pranayama não seria só uma técnica de a pessoa pensar, estou só fazendo um exercício, uma meditação. Não, ela vai além. Isso é uma técnica, como todas as técnicas, você tem que praticar todo dia. Então, é aconselhável a pessoa conseguir fazer, né, uns 12 minutos todo dia, antes de dormir. Então, seria excelente para esvaziar a cabeça depois de um dia estressante, né, e pelo movimento que nós estamos tendo agora também, né, com toda essa insegurança, de conseguir, né, se centralizar, se conectar de novo com si, né, e liberar, né, essa parte, né, de tensão, principalmente que resta muito a parte de cima. A gente vê que muitas pessoas estão presas na parte superior do corpo. Então, isso faz com que a pessoa consiga buscar novamente esse enraizamento também com os seus pés, sentir novamente essa conexão através, né, desse exercício. Então, é algo assim que tem uma variedade grande. A gente vai mostrar uma, mas existem várias outras, né, de maneiras de respirar. São vários pranayamas. A gente tem outro nome, não vou dar um nome específico, né, mas são várias técnicas que tem outro nome, que são técnicas de pranayamas, que vão trabalhar a parte digestiva, vão trabalhar outras coisas especificamente. Então, essa a gente está trabalhando meio que geral, ela assim, mas existem outras. Essa conexão que ela tem com a coluna vertebral é justamente para isso? É como se a pessoa tivesse ali encolhido, digamos, alguma coisa assim, nesse sentido, para que as pessoas entendam melhor. É que quando a gente faz na técnica, no caso meditativa, ou, né, seja dentro da medicina chinesa, ayurvédica, a gente tenta alinhar, né, o axis que a gente fala, né, o nosso, não vou erguer demais minha cabeça, que eu vou ficar longe do microfone. Então, a gente tenta erguer, no caso ali, a cabeça e tentar ficar conectado, né, com esse axis, que seria o polo em cima e um polo embaixo.
Então essa coluna ela fica liberada, facilita a circulação não somente do sangue, mas também da energia, né? Que a gente trabalha em essas, né, técnicas orientais, eles acreditam bastante nessa circulação de energias que passa pela coluna. E você fazendo isso, ele favorece essa chegada dessa energia até o cérebro. Ok. Já vamos falar um pouquinho mais sobre essa técnica, antes até da gente aplicar aí ela aí com os nossos ouvintes. E já repasso para você de novo, Éder. Na sequência, nós teremos no quadro 2 de Terapias de A a Z, nós vamos falar sobre plantas medicinais e algumas formas em que elas podem ser auxiliadoras em algumas enfermidades, é isso? Exatamente. A gente não vai ter a possibilidade de trazer muitas, mas vamos falar de algumas, como em todos os programas nós fazemos, né, Éder? Isso. No terceiro quadro, nós temos o bate-papo com a especialista de hoje, Tatiana Dietrich, e ela vai falar sobre relacionamentos abusivos e como você pode identificar. Compreendendo que relacionamento abusivo, muitas vezes a gente direciona só o gênero feminino, mas não é. Isso é para ambos. Então, a Tatiana hoje vai estar conosco no programa e vai falar sobre isso. Um assunto bastante benéfico e interessante também. E no quarto, nós vamos dar dicas para ativar alguns hormônios da felicidade. Então, fique conectado conosco, que durante todo o programa você vai ver quanto terá coisas muito interessantes para vocês aprenderem conosco. Vamos dividir conhecimento. Toca a vinheta aí do primeiro quadro, Rodriguinho. Ponto de equilíbrio. Agora é a hora do quadro Ponto de Equilíbrio, conectando a harmonia do seu corpo. Aí o Éder vai explicar um pouquinho mais para nós sobre esse quadro, Éder. Antes, deixa só eu dar uma boa noite aqui para o Marcelo Gonçalves Almeida, que está nos acompanhando, para a Luma Cristi, para a Marli, um beijo, minha querida mãe, aí que estão acompanhando. Ana Luísa, muito obrigado. Ilza de Fátima Oliveira, obrigado por vocês estarem aqui conosco e compartilhem para que mais pessoas possam estar assistindo e sendo beneficiadas com esta maravilha que nós vamos apresentar aqui no programa de hoje. Então, Éder, como você estava explicando, essa técnica ajuda muito a equilibrar todo o nosso organismo, por assim dizer. Exatamente. Então, né, como eu falei, são técnicas, né, orientais, tem tanto na medicina indiana como também na medicina chinesa, né? A gente escuta falar menos, né, na medicina chinesa essa técnica, mas existem muitas coisas que são similares entre as duas medicinas, né? Uhum. Então, a gente encontra ela assim também dentro da medicina chinesa, que essa utilização, né, de controlar o ar, né, de conseguir, né, diminuir a frequência desse ar, né, para que ele seja mais nutritivo, né, que ele consiga, né, levar também a potencialidade dele com uma intenção, é como você está respirando com consciência. A pessoa que faz essa técnica e sofre de ansiedade, por exemplo, ela vai poder até aprender a controlar até isso, não Exatamente, Lu. O utilizado, esse pranayama, para pessoas que têm ansiedade ou até mesmo depressão, um ou outro, né, porque ela traz a pessoa para o momento presente, né, porque ela consiga, né, tá se conectando com essa respiração, né, e não somente a respiração superficial em cima, no tórax, mas tentando puxar para a parte de baixo, né, que seria no abdômen, tentando, né, encher ela e expandir essas partes. E dessa maneira consegue também relaxar os músculos que são acessórios na respiração. Uhum. Só que já traz muita, tipo assim, né, relaxamento, né? Então, a pessoa que pratica isso vai trazer, tipo assim, uns benefícios muito grandes para que pessoas que têm insônia, né, estresse, né, em geral, né, nervosismo, tudo isso ele colabora muito, né? Para a região pulmonar, para a região do pulmão, muito mais também. Também. Isso falando que muitas vezes a gente acaba sobrecarregando essa respiração curta, né, que as pessoas fazem, uma respiração muito superficial. Você pode olhar qualquer pessoa da sua volta, né? Você olha, você vai ver que a respiração vai estar bem pequenininha, você vai ver que os movimentos são curtos. Você vê como que a pessoa está mentalmente movida, só olhando a respiração dela você consegue, né? Pela ansiedade, né? Muitas vezes ao contrário, né? Depressão, né? Tá triste, você olha se tá a respiração, né? Tão profunda, devagarzinho, e ela não está no estado meditativo, porque ela está ali com você e você vê que ela está longe.
Sim. Então a gente consegue analisar muitas vezes ali, como, né, terapeutas, a gente observa muito, né? Então só o fato de olhar a respiração da pessoa já consegue, né, também já identificar algumas coisas, né, que está acontecendo. Sim. Inclusive agora, muitas pessoas foram contaminadas com o vírus, por exemplo. Isso modifica no ato de respirar, que é justamente isso que a gente trouxe hoje para o programa, muda o ato de respirar, e até aqueles que são assintomáticos e descobriram que pegaram a doença, modifica também ali, até com a preocupação, não é mesmo? Exatamente, tem essa parte que tem as pessoas, no caso, quais talvez estejam com ela, outros que não estejam, acabam não acreditando que assim esteja, diminui essa respiração, fica mais curta, fica com falta de respiração, né? Ela sente todos os sintomas, né? A gente fala, né? Dá um exemplo muitas vezes naquela gravidez psicológica, como se fosse a doença psicológica ali, né? E ela tem todos os sintomas, ela começa a sentir a falta de ar, tudo. Então, esse exercício, eu vou falar assim, vai curar a pessoa. Não, mas vai ajudar a expandir bastante, vai ajudar a expandir muito ali essa abertura para as vias aéreas, né? Ajudar ela a acalmar o mental, porque, infelizmente, é claro, a gente entra num pânico, se sentir que é o ar, que é a coisa que mantém a gente vivo, está faltando, com certeza. Eu acho que é a primeira coisa que vem na cabeça da gente quando a gente acaba se contaminando com a doença, porque tá aí, a gente sabe que está batendo na porta de muita gente, e a primeira coisa que vem na cabeça quando você começa a ficar ruim, a gente sabe que isso é visível, né, para algumas pessoas até muito agravante, mas a primeira coisa que vem é, eu vou parar de respirar, vai. Então, você aprendendo, gente, essa técnica, de repente descobriu, é como o Éder acabou de mencionar. Não vai curar, mas ele vai aliviar e vai ajudar a desestressar esse teu mental e até você passar a pensar de uma forma um pouquinho diferente nesse ato de respirar, não é isso? Exatamente, né? O que muitas vezes só pode sobrecarregar ou piorar os casos, justamente, é o nervosismo, né? Então, nunca, né? Tipo assim, isso vai colaborar com alguma coisa, você estando ansioso, nervoso, não vai, claro, né, auxiliar em nada. Se você conseguir, de alguma forma, né, se conectar e trazer essa técnica para te trazer um pouco mais de expansão respiratória, já vai te ajudar você e as pessoas à sua volta, né? Exatamente. Muitas vezes a gente está falando de uma pessoa que pode ter, mas pode ser um familiar, a pessoa começa a ficar nervosa e ela começa a sentir também essa falta, né? De ar pelo fato de ver a pessoa do lado ali passando filho, mal, né? né? Um filho, seja quem, né? Um amigo próximo e tal. Então, a técnica, ela é tipo uma coisa fácil de se fazer, gente. Não é uma coisa assim complicada, né? E ela pode se fazer em qualquer local. Pessoas falam assim, pode ser num parque, pode ser na natureza, sim, mas também pode ser na sua casa, né? No seu conforto também. E o ideal, claro, se você tivesse um local tranquilo para fazer, né? Com a música mais tranquilinha, né? De repente, ele sentar no local. Se não tivesse a possibilidade, vai no local que tem, entendeu? Não tem esse negócio, né? Se não tem tudo isso que a gente está falando, você vai fazer com o que você tem e pode ser realizado também. Exatamente. Então, gente, vamos compartilhar que o Éder agora vai começar a ensinar a técnica. Aí, nesse momento de pandemia, é uma ótima dica, um ótimo exercício, porque é um exercício, né, Éder? Exato. Um ótimo exercício para você usufruir dele e repassar adiante aí para as pessoas que infelizmente estão sendo contaminadas com essa doença dentro do lar, dentro das casas. Então, que a gente possa repassar esse exercício para contribuir um pouquinho. Então, isso é o que a gente vai fazer hoje na Conexão Saúde. Ajudar a você a saber combater essa terrível doença aí, que a gente não gosta de falar nem a palavra doença, mas que está aí no ar e muita gente, infelizmente, está sendo contaminada. Então vamos lá, Éder, ensinar o pessoal como que faz? Exatamente. Então a gente só falando ali realmente da importância, né, desse exercício que é estar se conectando, né, que a importância dele é estar se conectando com si, né? Então não adianta só tampar o nariz, igual está mostrando aqui, fazer. Então tem que realmente, né, dar uma conectada com essa respiração, sentir o ar, né, que vai estar entrando e sentir o ar que vai estar saindo. Então esse é um dos princípios ali, de sentir. Que a gente vai fazer o seguinte, com o polegar, você vai tampar uma narina, começamos pela direita, né? A gente vai tampar a direita aqui, você vai inspirar pela esquerda e após você vai fechar a esquerda e vai soltar pela direita. Agora você vai inspirar pela direita. Fecha ela e expira pela esquerda.
coisa. Inspira pela esquerda. E fecha e expira pela direita. Fazendo esse movimento, é importante que você esteja, né, dando tempo de inspirar, dá a pausa, aí expira, pega uma pausa pequena, aí você torna de novo. O ciclo, ele pode ser um ciclo de 5 vezes que a gente já está fazendo ela, ou até mais longo. Geralmente as pessoas fazem 12 minutos, né? Essa técnica pode ser realizada todo dia, gente, antes de dormir, para ajudar a esvaziar o mental, para ajudar você, né, se tranquilizar, né, ajudar a trazer uma claridade para você que está trabalhando, estudando, isso é excelente. Então, o importante aqui, tampou uma narina, né, inspirou com uma, daí fecha aquela e expira com a outra. Aí continua o ciclo, expira pelaquela outra que a gente soltou agora, aí você fecha ela, expira pela outra, inspira. Então a gente faz esse jogo com essas duas narinas, vão estar fazendo essa respiração dessa maneira, de uma forma tranquila, né, com uma pausa, estando concentrado com a respiração que está vindo mais na região, né, do teu ventre, né, na região, né, do abdômen, sentindo que está enchendo como um balão. É isso que a gente vai tentar fazer. Olha que bacana. Vamos fazer para a prática? Então, agora vamos lá, vocês então. aprenderam ali como é que é. Você está vendo que a técnica é tão fácil, gente, que pode até ensinar aí as crianças e elas vão fazer brincando e vão fazer bem. Isso vai ajudar até na parte dos pulmões ali, Isso. para que eles aprendam o processo de respiração. E, então, algo bem facinho para que vocês possam fazer e compartilhar. Deixa eu Bora- acrescentar só uma coisa Sim. que eu esqueci. Eu vou deixar esse dedo, né? Esse dedo aqui, que é no caso seria o indicador, no meio aqui da sobrancelha. Né? Deixar esse dedo, no caso o indicador, no meio, entre as sobrancelhas, que ele vai ser de base. E ele tem uma finalidade, porque ele é um ponto de acupuntura, para acalmar a mente. Seria assim, então, só para o pessoal entender, Isso. o indicador aqui e o polegar segurando uma Isso. narina. É quase que nem lá fazendo aquela Isso. brincadeira que a criançada vai adorar, né, de aprender isso. Você faz isso e depois a mesma coisa, o dedo lá de cima não sai, ele continua lá. Você pode utilizar os dois dedos, né, deixando o mindinho solto, e os dois dedos seu que vai fechar a outra narina. E sempre deixando o dedo em cima, no meio aqui das sobrancelhas, né? Que ele é um ponto importante dentro da acupuntura, que a gente chama de Yin Tang, que ele traz a concentração e a calma, né? O mental. Então, é bem, bem importante esse ponto. Inclusive, a gente usava muito de fazer isso, Éder, até em brincadeira com as crianças. A gente não sabia exatamente, na época ainda eu não era terapeuta, não sabia que estava fazendo uma técnica tão importante e acabavam eles fazendo e achando que era tudo brincadeira, né? E era algo bastante benéfico para eles. Então, Sim. bora lá, vamos fazer, lá. pessoal. Vamos lá, gente. Colocar o dedo indicador no meio das sobrancelhas. Aí, fecha a narina direita. Inspira com a esquerda. Segura. Fecha a esquerda e expira com a direita. Repetindo. Inspira com a direita. Expira com a esquerda. Inspira com a esquerda. Expira com a direita. Inspira com a direita. Expira com a esquerda. Inspira com a esquerda. Expira com a direita. Última vez. Inspira. Fecha. Expira. Inspira. E expira. Pode puxar uma boa respiração agora de baixo do abdômen. Inspira bem profundo. Segura.
E solta completamente. Mais 2 vezes. Inspira. E expira. Inspira. E expira. Sacode o braço. Soltar um pouco a tensão. E é isso, gente. A técnica é simples, né? É uma coisa que pode se fazer todos os dias, né? Antes de dormir. É uma excelente... De quem quer ter equilíbrio emocional. São 8 passos explicados com um tempo aí de... É num grupo fechado, até do Zoom, tá, gente? Vai ter que só baixar esse aplicativo do Zoom e vocês vão entrar numa sala conosco, onde nós vamos interagir, trocar informações, trocar ideias, responder dentro de tudo esses benefícios aqui, que fala sobre equilíbrio emocional. Nós vamos poder juntos também trocar alguns pontos, né? Algumas Exatamente. Histórias vivenciadas e que de repente as pessoas queiram compartilhar conosco, aonde a gente vai estar trabalhando cada etapa. São 8 passos fundamentais. Tem lá no projeto Eva, tem o link. Vocês podem verificar, quem não está no projeto, pode procurar nas redes sociais, Luciane Santos, o Éder Nunes Bernardo também está no projeto, e lá nós temos no lado lá de arquivos, onde a gente tem, vocês podem entrar, eventos. Entrando nos eventos, vocês poderão fazer a inscrição de vocês e participar gratuitamente desse workshop sobre benefícios de quem quer ter equilíbrio emocional, em 8 passos, tá certo? Então, vamos lá para o nosso segundo quadro do programa, onde nós vamos falar sobre algumas plantas medicinais. É isso, Éder? Exatamente. Vamos estar aí puxando algumas plantas para alguns sistemas aí para tentar trazer para as pessoas, né, alguns auxílios, né, algumas ferramentas a mais. Isso. Solta a vinheta para nós, Rodrigo. Queridos ouvintes, agora é a hora do quadro de terapias de A a Z. Conheça os tratamentos da medicina alternativa complementar. Fique de olho e aprenda conosco a cuidar da saúde do nosso corpo e da nossa mente. Je m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconte les sous. Ó, pessoal, eu sei que travou aqui um pouquinho, né, o sistema aí de transmissão, mas continuem ligados, porque logo, logo volta, tá? Um abraço aí a Andréia Carvalho, que está prestigiando o programa, a Cari de Triste também, a Marli, que está aqui ligado conosco. Compartilhem o programa, gente. Conexão Saúde é Vida. E bora lá, né, Éder? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as plantas medicinais nesse segundo quadro. E a gente vai começar com algumas plantas e ervas, raízes também, né? Exato. Que são para o sistema imunológico. É isso, Éder? Também isso, tem a parte imunológica, justamente no momento ao qual todo mundo está buscando, né, reforçar o sistema, né, tentar equilibrar. Então, eu estou trazendo algumas plantas aí que são de fácil acesso, né, talvez algumas pessoas conheçam, né, outras talvez nem tanto. A gente já está falando aí, acho que uma planta muito, muito importante, que é a equinácea, né. A equinácea é uma planta muito boa para o sistema imunitário, né, imunológico. É utilizado, acho, muito mais, né, fora do Brasil. Eu fiquei, né, 9 anos no Canadá e o pessoal usava demais, gente. Equinácea é uma coisa assim que o pessoal usa demais, né, combinado com outras plantas, mas... A equinácea é fácil de encontrar, Éder? A gente encontra ela assim, em casas de produtos naturais, e acaba achando ela, né, para achar ela, né, na forma in natura, né, que daí a gente tem uma particularidade, né,
que eu acho que seria até interessante, antes de eu falar, a gente entrar muito nas plantas, falar para vocês em questão de infusão e de decocção, né? Eu tinha comentado que a Lu ia falar sobre isso e acabei não falando aqui. Que infusão, talvez, né, algumas pessoas já saibam, né, que realmente é ferver, tipo assim, esquentar a sua água, colocar as folhas e colocar essa água quente em cima das folhas e tampar ela, abafar, né, e deixar elas ali, né, uns 10, 15 minutos. Isso seria uma infusão. Já a decocção, ela é fervura, né? Então você vai colocar, né, o elemento que você quer fazer dentro da água, vai deixar ela, né, cozinhando, né, durante 15, né, depende de alguns casos até 20 minutos. Geralmente, né, só que tem exceções, folhas são feitas em infusões, né? Então, folhas são feitas em infusões. Como eu falei, tem exceções, são poucas, mas aqui a gente vai acabar falando delas aqui. Uma das exceções justamente é a equinácea. A equinácea a gente não faz, né, no caso, a infusão, né, com as folhas dela, a parte dela, a gente vai fazer uma decocção, assim como a espinheira santa também. A gente vai fazer, né, uma infusão. O que a gente faz de decocção seria mais, gente, com raízes, né? Raízes, semente, caule, toda a parte que são duras. A gente vai utilizar para fazer decocção, né? Então, para fazer, só para o nosso público entender, a equinácea, ela vai ajudar no sistema imunológico em que exatamente, Éder? Ela vai estar ajudando a equilibrar ele, né? Equilibrando, né, na verdade, né? O sistema, se ele está, no caso, né, baixo, né, ele vai estar ajudando ele a entrar, né, num equilíbrio, né? Ou ao contrário também, porque o que acontece muitas vezes, gente, com algumas plantas, né, que são utilizadas para o sistema imunológico, é que a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que têm doenças autoimunes, né? Que o sistema delas já está, né, no pico. Está no alto, né? Se você usar isso aqui, é muito perigoso. Então, o sistema dela já está lutando direto. Então, é contraindicado para essas pessoas. Vamos dar um exemplo assim. Por exemplo, uma pessoa que tem lúpus. Já não seria indicado usar a ignácia. E nesses casos, então, essa planta, tipo assim, ela, algumas outras que são, né, que estimule, né, o sistema imunológico, a gente tem duas equináceas, né? Tem uma outra que o pessoal utiliza ela como mais, né, para modular o sistema, e tem uma outra que ela aumenta o sistema, né? Por isso existe uma preocupação muito grande com ir à consulta com o profissional antes que você utilize, mesmo que seja uma planta, uma raiz. Ah, não, mas o chá não vai fazer mal nenhum. Você tem que estar ciente da tua necessidade e do que você corresponde para a utilização. Exatamente. Nesse caso, justamente o que a gente citou agora, se você é uma pessoa que tem doenças autoimunes, você acaba tomando, né? Você vai ter complicações, talvez você, mas foi dosagem pequena, talvez não tenha, mas se você toma isso numa tintura, numa forma mais concentrada, aí você pode ter sim, né? Porque a gente fala, dosagem pequena pode não desencadear nada. Aí a gente entra também numa parte que a gente pode dizer que são as reações alérgicas também às plantas, né? Então, isso é outra coisa, indiferente da equinácea, qualquer outra, né? São poucos relatos, mas quando a gente tem reação alérgica, a uma planta, geralmente a família inteira dela a gente acaba tendo. Então tem que tomar bastante cuidado, né, com isso, né? Igual a Lu falou, claro, se a gente tiver como, né, fazer uma consulta, né, para ver se tem algum outro problema, se eu posso estar tomando ela, né, se não tem nenhum outro, né, risco, né? Mas em geral ela seria feita então essa decocção, seria uma colher de chá para uma xícara, né? Você pode estar tomando ela 2 vezes, né, por dia. Ela pode estar, no caso, né, sendo, né, utilizada ela junto com outras plantas, sim, que vou citar as outras aqui, gente, que é pouco, né? Ela pode ser utilizada combinada também com outras plantas que vão auxiliar nesse sistema, né, imunológico também. Inclusive, gente, compartilhem e até se inscrevam no nosso workshop. Também a gente vai falar sobre isso. Também. E lá vocês vão poder até entender mais e, de repente, estar perguntando, mas eu tenho isso, eu posso tomar determinado chá, determinada raiz, determinada planta, né? E lá a gente vai poder responder para vocês com mais tempo sobre exatamente isso. Então, a ignácia está aí como uma dica para o sistema imunológico, mas tendo um certo cuidado, restrição no que você vai usufruir dela, porque tem algumas contraindicações aí, né? Geralmente, a maioria das plantas, em geral, elas vão ter alguma coisa, né? A gente acha pouca coisa em literatura, então o que a gente está trazendo aqui são o que tem em literaturas, né? As coisas que estão confirmadas, que são pesquisas que foram feitas nessas plantas, né? Então tem base científica, né, atrás dessas plantas, né? Tanto que tem algumas coisas que nem vão ser mencionadas aqui porque não tem essa base, né, científica. A gente sabe que tem conhecimento empírico, né? Dizemos assim, conhecimento popular, né? A avó passou, a mãe passou, né? Todo mundo sabe para que serve um picão, para que serve, né, um dente-leão, talvez, ali que morou mais, né,
pro norte ou tem mais contato com a terra, conhece muita plantinha, né? E o pessoal usa, né? Usa. Não vou dizer que não faz efeito, faz, mas muitas vezes, né? Algumas coisas pode estar correndo um risco do lado, né? Então tem que sim tomar um cuidado, né? Não que não sejam boas, são boas, só é a maneira de utilização delas que pode não estar sendo correta. Exato, pode estar inadequado. Exatamente. Vamos falar sobre uma planta, Éder, aqui, que é bem conhecida, uma raiz, na verdade, que é bem conhecida e muita gente utiliza e ela também tem algumas, como todas, algumas restrições para se fazer uso dela, que é o gengibre. Gengibre, gente. O gengibre é muito bom, é muito utilizado pela medicina ayurvédica, né, que é indiana, e pela chinesa. A gente utiliza demais no gengibre, né? Então, o pessoal usa muito, né, para problema de mal de transporte, né, que pessoas que têm justamente essa dificuldade de estar pegando um ônibus, carro, né, e acabam tendo náusea e vômitos. Então, ela é utilizada, né, para seja viagem de barco, de ônibus, pouco importa, né, você pode estar utilizando o gengibre para isso, né, para esses problemas, né, justamente problemas ligados à náusea. Ele tem realmente uma função antibacteriana, para gripe, como o pessoal, não, vou tomar um chazinho de gengibre com mel e ele vai funcionar aí para gripe e vai auxiliar. Pois tem bastante pesquisa em cima disso, né, pessoal fazendo. Tem a parte sim que combate, né, bactérias, né? E aí dizem que ajuda também nessa parte do sistema contra vírus, né? Tanto que quando você pega uma chuva aí, né, você chega todo molhado em casa, a melhor coisa é você tomar aí um chazinho de gengibre sim, né, com limão e mel, ajuda muito, né? Porque ele esquenta, né? A gente utiliza ele muito para aumentar, tipo assim, também o calor, né? E a vitalidade. Então, é uma planta que traz muita vitalidade. E como ele é utilizado também bastante contra inflamações, né? Toda a parte de inflamação, então a pessoa está com muita dor, toma gengibre, né? Toma ele ali. Isso é claro, vou estar falando daqui a pouco a contraindicação dele, claro, Sim, mas sim. estou falando, dizemos em geral, né? Você toma, né, o gengibre para aliviar essas dores. Então, tomando, né, durante o dia. A preparação deles ali, gente, né, uma coisa pode ser de 2 centímetros, uma rodela de 2 centímetros, né? E a gente faz uma decocção, que eu falei agora há pouco para vocês, né? Ele é uma raiz, né, um tubérculo ali, que a gente vai estar utilizando para fazer essa decocção de 15 minutos, né? Você coloca para ferver ele, terminando isso, você pode beber. Então, né, pode fazer ele uns 500 ml de água para esses 2 centímetros de gengibre ali, né? Você pode colocar ali. E a contraindicação dele é para as pessoas que têm problema, né, de pressão alta, né? Ele pode aumentar um pouco ali, então não é muito indicado para as pessoas que têm, né? Gestante também, né? Também, não é conveniente não que se tome. Tipo, são dosagens muito, né, pequenas, né? Claro que a gente tem no alimento, porque é diferente, né? Em questão de dosagens terapêuticas e na alimentação, né? A gente tem muitas condimentos, né, que a gente utiliza em dosagens pequenas que não fazem muita coisa. Mas em dosagens terapêuticas pode sim fazer uma diferença muito grande, né, nessa utilização. Né? E o gengibre também é utilizado para a parte digestiva, né, Lu? É muito utilizado, né? O pessoal que tem dificuldade de digestão, a gente utiliza o gengibre para auxiliar também na digestão, né? E fazendo esse chá, ele é infusão? Isso é decocção. Decocção. Então ferveu ali, pode ele, ser durante 15 raladinho minutos, também. Pode ser ralado ou você cortar só a rodela dele. E colocar dentro para ferver, tá valendo. De repente lá coloca umas 2 colherinhas, raladinho ali, coloca para ferver. Isso. Se você conseguir, tipo, se você pegar, como eu falei, uma rodela de 2 centímetros, deve ter uma base, né, legal. Ou senão, se você pegar, né, uma colher, né, de chá dele ralado, também. Aí o que tem que ficar atento também é a tua reação, né, quando você toma ele, se ele dá, né, uma sensação, né, de soluço, que tá forte. Se dá soluço, ele tá forte. Geralmente, a pessoa tem soluço, ele tá forte. Para algumas pessoas sensíveis, né? Não todo mundo vai ter soluço, mas algumas pessoas, muitas vezes que ele tá forte, ele dá a sensação realmente de soluço. Então, a próxima vez que você fizer, tem que fazer mais fraco, gente. É como se causasse uma pequena irritação. Exatamente. Dá uma sensação, realmente, quando dá uma apertada, se fosse um diafragma, você sente, né, essa sensação de soluçar, né? E você vê que realmente é a ação de tomar, né, de engolir, né, a bebida que faz isso. Então, na próxima vez, né, você já tem que fazer ela com uma redução, né, bem menor né, a proporção que ele falou. Se eu falei 2 centímetros, mesmo que esses 2 centímetros tá te dando problema, diminui. Então... E para as pessoas que têm
tem úlcera, gastrite, problemas estomacais, tem problema tomar ele ou não? Não é indicado? Ó, não seria um dos mais indicados, Lu, né? Por fato de ser um pouco picante também, né? É claro que não entraria com outras plantas, né? Para isso, né? Para tentar, né? Fazer as mesmas propriedades deles. Por isso que a gente tem uma quantidade enorme de plantas, né, gente? Tem muita coisa que faz muitas vezes, né? Uma função parecida, né? Problema digestivo. Então a gente tem várias plantas para isso. Devido também a ter essa enorme quantidade de plantas, a gente pode estar utilizando então outras plantas para substituir, né? Nesse caso dele, né, do gengibre também, que pode, muitas vezes, algumas pessoas terem essa reação. Então tá aí, pessoal. Mais outra dica, além da Ignácia, tem o gengibre. Então tome muito cuidado se você for fazer o seu chazinho lá para tomar. Inclusive, algumas pessoas utilizam aí de um dia para o outro para usar para emagrecer, para... Pois é, gente. Isso aí também que a Lu falou é importante, gente. Não, chá não se toma no outro dia, gente. Chá, ele fermenta. Ele muda a propriedade dele. Isso é uma coisa muito importante que você falou, ia passar batido, Lu. Falar assim, realmente o chá, você não pode estar fazendo ele para você tomar no outro dia. E algumas plantas aumentam a fermentação muito mais rápido que outras. Então, acaba sendo tóxico, na verdade, causando um efeito oposto. Que contrário daquilo que você espera. Então, muito cuidado. E aquela pessoa que tem dúvida, a gente também tem na nossa página lá do Projeto Eva. Faz perguntas, manda pra gente que a gente vai ter o maior prazer em responder vocês, tá? Quem quiser fazer pergunta aqui também, que esteja assistindo, pode mandar pra gente. Desde que esteja de acordo com cada quadro do programa, a gente vai respondendo para vocês. Vamos falar sobre mais uma aí rapidinho, Éder, para passar para o outro quadro aí da nossa convidada. Vamos falar sobre o alho, que é bem comum também, as pessoas utilizam, pode ser? Pode ser o alho. O alho também é uma coisa muito, muito, muito popular, no sentido que todo mundo utiliza na alimentação, claro, né? Muita gente utiliza nos temperos, né, carne, tudo, então está muito, né, presente, né, acho, na nossa vida o alho, né, mas tem a utilização dele de maneiras diferenciadas, né, que pode ser utilizado como chá ou como tinturas, né, então tem várias outras maneiras de consumir, né, ele e utilizar a sua parte terapêutica, né? E ele é uma das plantas também indicada para o sistema imunológico, gente. É uma planta assim fora de série, assim, nível de sistema imunológico, né? Ajuda muito, né? Também ajuda para a parte justamente de pressão, né? A parte de pressão alta, na verdade, então é uma planta muito indicada, né, para ajudar as pessoas que têm problema de pressão alta. Então a gente entra com o alho, né? Só que a contraindicação dele aqui é pessoas que têm gastrite, né, ou problemas de sensibilidade, né, estomacais, né? Porque ele é muito forte. Ele é muito forte e vai acabar tendo, né, dizendo assim, lesar ou causar uma certa sensibilidade a nível da mucosa do estômago. Então é importante, né, ter essa moderação, porque eu estou falando no sentido que a gente não está falando mais da comida, a gente está falando da utilização dele como, né, terapêutico, né, que vai utilizar o que seriam os 2 dentes de alho ali, né, se a gente for usar para o sistema imunológico, você ferve tua água, né, deixa do lado, esmaga os dentes de alho ali e coloca dentro, né, deixa ali repousar uns 15, 20 minutos e você pode estar tomando. A única coisa que eu acabei de citar agora é ficar, tipo assim, né, meio que, né, prestar atenção na reação, né? Se você não tem queimação de estômago, né? Ou não desenvolve outras coisas, né? Dentro disso, mas ele é um excelente, né? Tipo assim, aliado, né? Neste momento pra gente, assim, né? Então, claro, né? Tem que sempre ter as precauções, né? Como eu falei, a questão, né? De pessoas que têm úlceras estomacais, né? Que pode gerar, tipo assim, né? um problema mais grave ali com a utilização dele. Uhum. Tem que ter um cuidado especial. A gente vai estar colocando na página lá do Projeto Eva, né, Éder, algumas indicações sobre isso que a gente falou. O Éder até a gente trouxe muita coisa para falar para vocês, mas o quadro do programa tem um espaço curto, a gente não consegue repassar mais do que gostaria. Exatamente, está tentando aqui trazer as plantas, talvez que seja, né, no momento, né, mais buscadas, né, que a gente vê aqui muita gente tentando buscar essa parte, principalmente do sistema imunológico, então estão tentando trazer elas, né, claro que tem outras preocupações devido ao isolamento e todas as outras, né, problemas que geram, né, essas doenças psicossomáticas também estão presentes, então vamos tentar falar das outras também aqui, né, que a gente está caindo para o sistema imunológico, vamos tentar falar um pouquinho, né, alguma outra planta ali que pega um outro sistema também. Isso, vamos falar aqui algumas plantas para o estômago, para essa região aí do intestino.
sistema digestivo, né? Sistema digestivo em Isso. geral, né? Pensando desde de fígado, né? E essa parte, né? Sistema digestório, digestivo. A gente tem a Bardana. Bardana, né? É um excelente, né? Tipo assim, para fígado, né? Para ajudar, né? A estimular também bílis, né? Ele entra com outras propriedades também, mas a nível digestivo, assim, é uma das melhores plantas ali, assim, para auxiliar, né? O nível digestivo. Claro que ela é indicada também para a parte dermatológica. A gente sabe que tem outras coisas. A gente está falando assim, gente, algumas plantas, né? A Lu está perguntando algumas coisas para um sistema, eu estou respondendo. Não quer dizer que elas não sejam boas para outras coisas, né? Então, a gente citou as outras plantas, elas têm muita coisa. Aham. Se a gente for falar todas as propriedades delas, a gente não consegue sair do nosso... Verdade. do nosso pequeno espaço no quadro aqui. Mas a Bardana, então, seria uma, né, Lu, para essa parte, né, que geralmente é aconselhável aí uns 40 gramas, né, por dia, seria de 2 a 3 xícaras, né, desse chá. No caso, pode-se fazer o Sim. chá dela ali, no caso, para tomar. Para ser tomada, né, após as refeições, né, como para ajudar no sistema digestivo, nesse caso, pode ser tomada após as refeições. Uma outra planta aqui que é muito, muito boa também, né, que a gente utiliza para o sistema digestivo é o cardo mariano ou o cardo santo. São da mesma família, na verdade, né, são os cardos aqui. Também são utilizados, né, para ajudar, né, ao fígado, né, justamente, né, para diminuir a toxicidade, e ele é hepatoprotetor. O que quer dizer isso? Ele protege o fígado. Então, Olha que maravilha! quer dizer que com Cardo, pessoas... como é que é o nome? Cardo santo Cardo Santo. e cardo mariano. Cardo Mariano. Os dois, né? Então são plantas assim para as pessoas que têm problema, né, de fígado, né? A gente fala ali que utilizar essas plantas para estar auxiliando, né? Seria aquela pessoa que comeu e tá com aquela má digestão, estômago estufado, seria apropriado um chazinho. Exatamente. Pessoas que não vão auxiliar também vão muitas vezes recorrer ao boldo, né? Claro, o boldo também, a gente vai falar um pouquinho dele aqui. Tem o boldo, sim, né? Tem o boldo do Chile, que é o mais conhecido, que vem do Chile. E nós temos os nossos boldos também aqui no Brasil, que é o falso boldo. No boldo brasileiro a gente tem uma infinidade de boldo, que alguns deles não são bons também, que o problema é que tem que ficar atento, né, nesse identificação de boldos também. Inclusive saber disso, porque a gente ouve falar, eu desde criança, e acho que a maioria das pessoas também é boldo. Mas ele tem uma diferença em cada nome, cada lugar também em que ele foi. Exatamente, Lu. Exatamente ali o boldo, né, do Brasil não age que nem o boldo do Chile, né? Tanto que o boldo do Chile age mais no sistema nervoso. Tanto que não é aconselhável você, no caso, se utilizar muito dele, principalmente à noite, ele pode impedir de dormir algumas pessoas. Olha só, as pessoas pessoal. podem ter algum problema justamente com esse boldo. Já o nosso não tem essa mesma, né? O nosso, né? O brasileiro que a gente tem, que é o Pectanthus barbatus, que é um outro que tem... Eu vou falar um nome para vocês, que vou escrever depois, gente, lá na página, o nome desse boldo que eu tô falando, que fica mais fácil que dizer o nome dele. Na hora de comprar, por exemplo, eu não peço só boldo. Eu peço boldo. Se você for comprar o boldo do Chile, todo mundo conhece, é o boldo do Chile, né? Então esse é fácil, né? Tipo, o boldo do Chile, aqui vem na caixinha, que você acha que o pessoal toma, é esse, né? Que tem Esse que tem que ter um certo cuidado, porque ele pode... Então, ele tem toda a pesquisa em cima dele, é um dos que mais, né, tem segurança, dizemos assim, né, pelas, né, as estatísticas, né? Porém, a preocupação é com o sistema nervoso, que ele pode sim, né, ter, né, um problema ali de dar uma aumentada ali e impedir alguns de dormir, né? Que foi o que eu acabei passando batido também, gente. O gengibre também, tem que tomar cuidado de tomar à noite. Eu esqueci de falar, Quem gengibre à tem noite... insônia, já gengibre não é também indicado. pode, né, algumas coisas a gente vai falando e vai vindo na cabeça aqui. Então o gengibre, evitar também, né, de estar tomando à noite, que algumas pessoas, né, não todos, né, assim como o café, tem gente que fala que não tem problema nenhum com café, toma e dorme tranquilo, outros não conseguem dormir de jeito nenhum. Então, Verdade. evitar. Falei rapidinho do boldo, mas é isso, do boldo seria isso, né, gente, essa preocupação, né, que identificação, que boldo, a gente fala de boldos, tem vários, né, a gente escuta, cada um fala, né, boldo de gambá, boldo, falso boldo do Japão, tem uma quantidade enorme de boldo, e não são das mesmas famílias, são diferentes o boldo, né, que tem lá do Chile e esse nosso aqui, né, do Brasil. E a preparação deles também são diferentes, né, o boldo aqui nós tem a maceração, que é a frio, né, que vai ser diferenciado, e tem um outro que se utiliza, que é o boldo do Chile, que é quente, né?
Então, muitas vezes as pessoas falam, tá com ressaca, né? Toma bastante, toma boldo, né? Dá-lhe boldo à pessoa. Ajuda. É uma coisa que meio que quase milagrosa, parece, Olha né? aí, pessoal que bebe um pouquinho a mais. O boldo é uma coisa assim fascinante, né? Claro que o cardamariano, que a gente falou agora mesmo, gente, também. Ele pode tanto, né, ser o boldo como o cardamariano, né? É muito bom. E ele também é uma planta, Lu, conhecida, sabe? É uma planta que, na verdade, as pessoas desconhecem ele, mas é uma planta nativa, a gente vê ele. Poxa. Sim, a gente vê essa planta, né? E as pessoas maravilha. desconhecem ela. Então, a gente vai passar para um outro quadro, Éder, porque nós já Certo. estamos aí no limite do nosso horário para esse quadro finalizar. Gostaríamos de falar mais, mas estaremos colocando na nossa página lá do Projeto Eva, também no Instagram, para que as pessoas saibam um pouquinho mais. E você que tem perguntas, mande para a gente lá na página do Projeto Eva, assista o programa várias vezes que você quiser, até para que você, de repente, possa ir pegar essas dicas que o Éder está nos passando. Sobre o chá, sobre... Eu vou falar bem rapidinho, Luli, é só Sim. para problemas menstruais, né? Eu acho que para as Ah, mulheres sim. ali, Pras a nível mulheres hormonal, né? Bem rapidinho, que tinha separado, gente, alguma coisa aqui, né? Justamente a camomila, né? Que é tudo para os problemas, né? Das reações da TPM, então ela entra para várias coisas, né? Tanto para nervosismo, né? Para dores, né? Cólicas, vai entrar ela. Nós temos também o Vitex agnus castus, que é uma planta também que é para equilibrar o sistema hormonal. Ele entra também para todos esses problemas que a gente tem, tanto a ausência como tipo, né, o excesso. Então, para as pessoas que têm menopausa, então ele vai entrar. É uma planta também que é um aliado das mulheres aqui, que é o Vitex agnus castus. Vamos escrever o nome depois dele, né, Lu? Que é uma Isso árvore aí. da castidade, o nome dele eu acho chamado, né? E a folha da framboesa, que muitos já conhecem também. E a verbena. Então, todas essas plantas, né, são plantas aliadas, né, para as mulheres, né, estar utilizando ela, algumas antes, né, do ciclo, né, e outras, né, durante. A gente vai estar falando mais para frente, mais delas sobre isso, né, só devido ao tempo, gente, então aqui Isso. só mencionar elas aí para que o pessoal possa já estar pegando essas dicasinhas aí. Que maravilha. E a camomila também indicada para bebês, né? Também, Chazinho aí para as exatamente, a gente falou, crianças, para exatamente para acalmar. cólicas de crianças, também tipo camomila, né, funcho, né, também são muitos, né, muito bom. E a menta, né, a hortelã, são as 3 plantinhas que muito utilizadas para as crianças ali. Isso, só vamos falar, frisando novamente, que mesmo que seja criança ou adulto, é bom que vocês perguntem para um profissional que corresponda, se mesmo sendo um chá, que se não tem alguma contraindicação para o caso daquela criança, porque às vezes pode ter algumas situações que não são favoráveis tomar, mesmo que seja um chazinho de camomila. Então, Dizemos assim, gente, se fosse o sachêzinho que você compra, até que não. Agora, se for em dosagens diferenciadas, aí sim, tem que ter um critério a Tem que mais. ter um Agora, critério a no mais. mercado, tudo bem, Lu. Aquele que o pessoal compra a caixinha, aquilo é uma coisa assim que o pessoal mais toma. tranquilo, então. Olha aí, agora, né, a quantidade que a gente fala terapêutica, a gente já tem que estar um pouco mais atento daí, né? Isso, se for até fazer o uso dele dentro da homeopatia, que é o que nós aplicamos, né? É muito importante e indispensável que se faça uma consulta para que a gente possa fazer aí uma anamnese da situação toda do Exatamente. paciente e do cliente. Tá certo? Então vamos passar lá, Éder, para o nosso terceiro quadro do programa, que é o bate-papo com o especialista. Solta a vinheta, Rodrigo. No quadro Bate-Papo com o Especialista, você vai interagir com muita seriedade. É o conhecimento compartilhado com você. Estamos aqui. Muito boa noite, Tatiana. É um prazer enorme ter você aqui, minha colega de longa data. Uma satisfação imensa de saber qual a área que você atua hoje dentro da psicologia. Então, se apresente aí para o nosso público, para os nossos queridos ouvintes, para saber um pouquinho mais e a gente já entra com o assunto da noite. Boa noite a todos. Boa noite, Luciane. Boa noite, Éder. Boa noite. ouvintes. Bom, eu sou psicóloga, sou especialista em comportamento humano, né? Deixa eu se aproximar. E vim... Isso, só puxar um pouquinho mais o microfone aí para você, Isso. para que eles possam ouvir. Aí. Isso, e vim conversar um pouquinho com vocês sobre relacionamentos abusivos, né? Hoje a gente tem ganhado espaço com esse tema na mídia devido à questão da pandemia,
né? Então, pelo fato do confinamento, né, tem crescido aí o número de agressões domésticas, o feminicídio, e é um tema que ele está ganhando espaço, né? A gente vê muitas as agressões físicas, porém não é por aí que o abuso começa. Olha só. O abuso ele vai começar de uma forma muito mais sutil, né? Que é o abuso psicológico mesmo. Verbal, muitas vezes. Exatamente, essa questão do controle, da manipulação do outro. Então, gostaria de conversar um pouquinho sobre esses indícios, como reconhecer, como identificar que eu estou sofrendo isso no meu relacionamento. Então a doutora Tatiana acredita e afirma que começa muito antes essa questão aí dessa pressão psicológica, ou seja, independente. Muitas vezes a gente pensa que a gente vai abordar um tema sobre esse e vai estar falando só do gênero feminino, e não é, né? Não, ele não se restringe, né, ao gênero feminino. Ele não tem gênero, ele não tem orientação sexual, então pode acontecer com casais homossexuais, né? Olha só. Bem como mulheres também podem ser abusadores dos seus parceiros, né? Então não é uma agressão que é somente contra a mulher, mas independe aí do gênero e da orientação, né, desse casal. E quais seriam os primeiros indícios, as primeiras observações que uma pessoa pode fazer até para começar a perceber que ela está dentro de um relacionamento abusivo? E às vezes o relacionamento abusivo, só enfatizando aqui um pouquinho essa situação, pode ocorrer também de pai para filhos, de filhos para pai. Pode também, doutora? Pode acontecer também, né? Nesse momento a gente vai focar mais numa relação de casal, ok, né? Para tentar entender um pouquinho, Luciane e Éder, a questão de como se dá esse abuso, aonde Ok, que eu doutora. percebo que ele está acontecendo, porque no início ele é muito difícil de identificar, né? Então tem alguns sinais ali que a gente precisa estar muito atenta, porque geralmente quando o parceiro ou a parceira percebem que estão no meio do abuso, ele já tendeu por uma fase bem complicada, muitas vezes já com agressão física. Então, Está envolvido em tudo aqui. exatamente. Então, a identificação no início, ela é muito importante. A doutora acredita que o feminicídio e o que acontece dessas violências que a gente vê diariamente, pautada na televisão, dessas ocorrências, elas partem desses abusos? E a pessoa, às vezes, não percebe, acha que aquilo é natural, acha que certas atitudes que o outro tem é natural e deixa com que aquilo vá se propagando. É isso, doutora? Exatamente. Então, assim, Luciane, o abuso psicológico, ele começa de uma forma muito gradual, né? Então, quando a pessoa percebe que está no meio do abuso, ela, né, muitas vezes toma um susto, porque ela não sabe como ele foi construído, né? Então, esse controle gradual que o outro tem, ele vai se instalando dentro da pessoa, né? De uma forma que ela começa a pensar, a perceber a situação com a cabeça do outro. Então, são, por exemplo, mulheres que acabam deixando de fazer coisas que elas gostavam, né? Ou sair conversar com uma amiga, ou andar no parque, porque começam a perceber que isso incomoda muito o seu parceiro, né? E ela muitas vezes não consegue perceber que isso é um controle, é uma manipulação, né? Então, quem pratica o abuso, ele é muito radical nas reações que ele tem, né? Então, por exemplo, quando você faz, né, o que ele quer que você faça, ele é um amor, né? Ele ou ela, né, dentro do casal ali. Ele te dá presentes, ele te leva para festas, ele te agrada de toda forma, mas quando você desagrada, contraria, desobedece o que ele deseja, aí ele é fulminante, né? Então, aí tem muitas vezes fica de cara feia, não fala com você, há muitas vinganças, né, envolvidas nesse relacionamento, e fazendo
a pessoa que está sendo abusada acreditar que a culpa é dela, né? Então, eu ajo assim com você Porque você tua faz culpa, isso comigo. Se Porque você- você não faz as coisas da forma que eu gostaria que você fizesse. Quer dizer, se você não fizer isso, é como se fosse uma punição. É Exatamente. praticamente de você lembrar aquela mãe que de repente, né, vamos dizer assim, a gente, de uma outra geração, que de repente diz assim, olha só, ó, tô te olhando dessa forma, se você não fizer isso, vai corresponder a alguma coisa. Mais ou menos por aí, doutora. É mais ou menos por aí. Sabe aquele relacionamento, Luciane, onde você tem que estar se cuidando o tempo todo? Você tem que se cuidar com o que você fala, com o que você ouve, você tem que se cuidar com a roupa que você veste, você tem que se cuidar quando você encontra um conhecido na rua, você tem que se cuidar com os seus colegas de trabalho. Então, aí você consegue perceber que tem alguma coisa errada, você não é mais como você era antes, né? Tudo que sai ali do controle vai gerar uma crítica, vai gerar um questionamento. Doutora, eu participo de um grupo de mulheres, né, que são, esse é de mulheres, direcionado às mulheres que são abusadas, e elas sempre relatam o seguinte: a culpa foi minha, é o que a gente lê muito lá. Elas descrevem o seguinte: a culpa foi minha porque eu era extremamente ciumenta e insegura. Porém, existe um fator que desencadeia isso, porque às vezes o abusador, ele pode estar fazendo com que a pessoa se sinta dentro do relacionamento insegura, que se sinta nessa situação de como se ela não fizesse parte. Pode ocorrer? Isso, esse é o controle, né? Que ele vai gradualmente colocando na vítima, né? Então, com esse controle gradual, a vítima começa a pensar como ele. Então, por exemplo, né? Se toda vez que eu faço o que ele gosta, né? A gente fica bem, então eu vou começar a fazer isso. Eu vou agir da forma que ele espera, né? E vai ficar tudo bem entre a gente, né? Num primeiro momento, até é suportável fazer isso, mas você começa a se anular, você não é mais você, né? Então você fica como se fosse um fantoche, só que um fantoche infeliz e preso, mesmo com as algemas invisíveis. Isso vai gerar outros distúrbios dentro disso. Exatamente. Né? E assim, essa culpa ela é muito grande. Então, o abusador ele tem o poder de delegar essa culpa para a vítima, de tal forma que mesmo que ela faça o quanto, né, mais ela consiga para esse relacionamento e bem, ela não vai conseguir isso, né? E sempre com essa culpa, que se tudo der errado, a culpa é tua. Você vai ter que carregar essa culpa. Esse abusador, ele sofre de um desequilíbrio dentro dele mesmo, onde ele nunca vai ficar insatisfeito. Satisfeito, no caso? Na verdade, Lu, ele faz toda uma trama para controlar essa vítima, né? Então, ele quer manipular, ele quer um boneco do lado dele, que faça somente o que ele quer, né? Então, ele quer ter o controle total. Quando ele percebe que essa pessoa está despertando, né? Está se dando conta que ela não precisa, né? E não tem necessidade de estar nessa situação, muitas vezes eles vão para o outro lado. Então, assim, há uma forte ameaça aí. Né? Vão para o extremo. Exatamente. Né? Se você me largar, se você quiser separar, né? A ameaça de morte, muitas vezes, de retirar os filhos do casal. Então, a gente vai se separar, mas eu vou tirar teus filhos. E dessa forma, né? A culpa ela vai crescendo. Essa pessoa, ela se vê numa situação que ela não consegue, né, se livrar, ela não tem força, ela está completamente insegura, frustrada, né, e não vê saída. Então, é importante reconhecer esses indícios desde o início, né, buscar ajuda, ter forças para sair disso, para não estar numa situação onde ela não veja mais saída, né? E a vergonha também. Sim. De buscar ajuda de familiares, amigos, né?
e ter que falar abertamente da situação que ela está passando. Uma outra, eu quero só agradecer aqui o Marcelo Souza, ele coloca, não tenho dúvidas, a Ilza, estou gostando muito do programa, a Jane Grabas, parabéns, o J. Soares aqui também, uma boa noite, estou na escuta, Ana Luísa, quando o parceiro te controla o tempo todo, é um indício de um relacionamento abusivo? É um indício de relacionamento abusivo. Tem alguns sinais, Luciane, que são, como eu falei, são muito sutis, né? Mas pode estar mostrando para a gente que situação que a gente está envolvida, né? Então, tem alguns indícios que eu gostaria de estar compartilhando, né, sim, com vocês, com as pessoas, para a gente tentar entender se eu faço, né, se esse abuso está ou não no meu relacionamento. Se eu faço parte desse quadro ou não. Exatamente. Ok, então vamos lá, doutora. Pode repassar aí. Estamos todos na escuta. Ok. Então, alguns sinais, pessoal, alguns indícios tem a ver com a gente perceber, né, se essa pessoa, esse companheiro te faz se sentir inadequado, né? Se ele sempre te coloca para baixo, se ele vive te criticando, te humilhando, se ele te ignora, se ele te trata com frieza, se ele usa de sarcasmos ou ironias, né, com você, se ele ridiculariza, né, as coisas que você fala, as coisas que você expõe, quando está próximo aos outros, né, e argumenta que era apenas uma brincadeira, né, se ele fica emburrado por razões que você não entende o que aconteceu, né, por que ele está dessa forma, te dá indícios de infidelidade e quando você o questiona, ele fala que você está louca, né? Quando você faz algo que desagrada ele some, não atende chamadas, não responde, né, tuas mensagens. Esse parceiro, ele pode te trair, né, e alegar que ele fez isso para você dar valor a ele. Puxa vida. Ou, exatamente, tem essas situações também, Luciane. Ele flerta com outras mulheres na sua frente e diz que você está paranoica. Ou fala que você é que está olhando para outros homens. Um desrespeito total. Exatamente. Desrespeito total. Xingamentos considerados também, né? Também considerados, né? Então, qualquer situação que traga desconforto nessa relação, né, é importante estar atento, né? É importante tentar perceber o que está acontecendo, porque o amor, ele não dói, gente. O amor, ele não dói. Se tá alguma coisa machucando é porque tem alguma coisa de errado, né, nesse relacionamento. Então, tem que se prestar atenção nisso. Uma história, doutora, que eu presenciei ali, foi... Ela relatava a seguinte situação, em que ela saiu para se arrumar, porque era um casamento, e passou um pouquinho do tempo, porque ela estava no salão de beleza, e ela passou 10 minutos do combinado com o esposo para ir no casamento. Quando ela chegou, os 10 minutos, ele falou, você se atrasou, a gente ia sair 6 horas, são 6h10. Daí ela falou, pois é, mas tinha uma pessoa na minha frente. E daí ele olhou e falou, nós não vamos mais. Ela começou a chorar, ficou apavorada pelo que ela relatou na história, muito triste, porque é algo que inevitável ali aconteceu. Não dependia dela, né? E ele simplesmente ficou, pelo que ela relatou lá, brabo, não falou mais com ela, e a culpa é tua da gente não ter ido, e tudo, enfim. Mais relatos dela de tristeza. Isso considerado um abuso, já um indício? É considerado um abuso, né? É importante ficar atento. Eu tenho muitos relatos também de pessoas que têm horário cronometrado para ir trabalhar, por exemplo. Então, o marido sabe que ela chega às 8 horas no trabalho e sai às 18. Né? Então, se chegou, como você falou da festa, chegou 20 minutos atrasado por causa do trânsito ou algum problema que teve, então tem que dar inúmeras explicações, justificar o porquê do atraso. Né? Então, eles acabam passando essa culpa do relacionamento não estar indo bem para essa pessoa, para a vítima, no caso, né? Então, tudo que dá errado é como se fosse culpa dela.
a pessoa que ela não quer compartilhar com o outro nada, doutora. Eu não quero, você não precisa saber se eu estou aqui trabalhando, nem dar uma ligadinha para dizer, tá tudo bem com você, como que tá o teu dia, porque isso é muito normal nos casais saudáveis, né? Sim. Nos relacionamentos entre marido e mulher, é muito comum a gente querer saber se o outro está bem e partilhar da vida dele. Até que ponto isso pode ser considerado abuso, quando eu quero saber o do outro, ou não? Porque na grande maioria, às vezes, nesse grupo em que eu estou, elas falam, às vezes eu quero saber, e ele fala, você não tem que saber nada de mim. E que lado que fica isso, doutora? Então, a questão sempre, Luciana, é ver como que é esse relacionamento, até que ponto que vai esse conforto em saber do outro, em compartilhar do outro, e até onde você acha que está sendo muito invasivo isso, né? Obviamente, né, ligar lá para o marido, saber onde ele está, não tem nada demais, né? Mas o que a gente percebe é que quando o marido ele reage dessa forma mais extremista, né, geralmente é uma pessoa que controla muito a outra, né? Então, ele não dá espaço para o companheiro, para o parceiro, porém ele não gosta de ser controlado, né? Ele está ali manipulando, mas ele não gosta que saiba como está o dia a dia dele e o que ele tem ou não para fazer. Ele pergunta, mas ele não quer responder. Exatamente. Ou vice-versa, né, doutora? Exatamente. E quais seriam os outros? Então, pessoal, quando o parceiro ele fica frequentemente mal-humorado, né, quando está sozinho com você e quando vocês recebem visita ou saem entre amigos, ele fica um amor, né? Então é algo de se perceber, né, o que está acontecendo ali. Quando ele fala da tua aparência, tirando sarro e fala que te ama assim mesmo, né? Quando ele te isola de familiares ou amigos, né? Tem companheiros, tem parceiros que não deixam o companheiro ir visitar a mãe, né? Puxa os vida. filhos. Então, a gente tem algumas situações que são bem complicadas. Quando ele te controla financeiramente, né? Mesmo que você trabalhe, mesmo que você tenha a tua renda, ele acaba controlando tudo. Então, é uma forma de abuso também, né? E quando você demonstra essa percepção, como a gente comentou, né? E vê que tem alguma coisa errada e de repente fala em se separar, então tem as fortes ameaças, né? Então, Puxa vida. O legal, assim, que, né, muitas mulheres, muitas pessoas, elas estão se despertando para essa questão, né? Então, elas estão buscando ajuda, elas estão buscando forças, né, para sair disso, né? Porque é um ciclo. Se você não percebe em que você está envolvido, a tendência é se repetir. Nós podemos trazer isso para o nosso workshop também, né, Éder? Também, Porque nós vamos trabalhar o equilíbrio emocional e com certeza também gostaríamos de falar num tempo maior sobre isso. Cada quadro do programa, ele tem um tempo determinado e limitado. E eu sei que isso é assunto, doutora, porque às vezes as pessoas querem participar, querem perguntar, querem tirar suas dúvidas, principalmente nessas situações que os indícios não são só um. E como a doutora falou ali, eles podem ser sutis, podem não ser... Às vezes a pessoa nem está percebendo que aquilo já é um abuso, que é um indício, e o relacionamento vai indo. Não é que a gente está falando aqui que tem que pegar e se separar todo mundo, mas tem que prestar atenção de como que está caminhando esse relacionamento. Até pelo fato de você perceber, Luciane, fica mais fácil para buscar ajuda, para identificar realmente se trata de uma situação de abuso ou não. Saber né? se a pessoa quer, porque existe um querer, né? Exatamente, existe um querer. E buscando ajuda, né, também tem a questão de estar lidando aí com os traumas que ficam desse relacionamento. Né? Porque eles acabam trazendo muitas questões aí que vão interferir no caminhar aí da pessoa. O pessoal que está conectado com a gente, se quiser mandar aí alguma pergunta em relação a isso que a doutora Tatiana está explicando, por favor, pode fazer sua pergunta. De repente, aí alguém está vivenciando isso e tem alguma pergunta do qual a gente não citou e não falou e pode ser esclarecido. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo, doutora, em relação às situações que você vive para saber se é
um relacionamento que realmente está te levando a um ato de felicidade. Como a doutora falou, o amor não dói, o amor constrói cada vez mais um pilar prazeroso, né? Exatamente. E de situação e de sensação benéfica para quem está usufruindo dele, não seria isso? Exatamente, né? Então, quando você escolhe um companheiro para a tua vida, né, a ideia é essa, construir essa relação, né, construir a família muitas vezes ali e manter essa relação aí por muito tempo, né? Sim. Com essa ideia, né, de que é eterno, muitas vezes é dolorido olhar para isso, perceber que não está bem, né? O relacionamento não está tão bom quanto as pessoas gostariam que estivesse, né? E essa questão de tampar os olhos para isso, né, vai trazendo muitas consequências. Então, traz, né, doenças psicossomáticas, vai trazendo... Principalmente. Exato, depressão, enfim. Então, é importante olhar até para tentar encontrar qual o melhor caminho, qual a saída, né, para essa situação. E existe a possibilidade de buscar ajuda e ambos ter a autocura hoje, nessas situações. Exatamente. Hoje a gente tem aí, né, terapia de casais, onde, né, é feito um trabalho diretamente com o casal. Então, existe caminho, sim, para estar buscando ajuda e estar resolvendo essa questão da relação, sim. Tá certo. Doutora, um prazer tê-la aqui. A doutora Tatiana Dietrich, ela faz parte do nosso grupo dentro do projeto EVA. Então, quem quiser também, a doutora acho que atende nessa atendo nessa área. Então, quem quiser e estiver precisando, quer aí fazer terapia de casal ou entender um pouquinho mais, a doutora tem aí, quer passar o seu telefone, alguma coisa assim, doutora também, fica só disponível no programa. Isso, eu quero antes, Luciane, se você me permite, só falar, né, para os nossos ouvintes, que existem algumas situações que a gente pode ajudar essas pessoas, né, que estão aí nessa situação. Então, o acolhimento, né, é muito importante, né, quando se percebe alguém nessa situação. Então, criar um espaço de segurança para essa pessoa, ouvir as queixas dela, acolher e principalmente mostrar para ela que ela é uma vítima daquela situação e não culpada, porque a culpa ela vem muito forte, né, quando a pessoa se percebe, né? E a questão aí da terapia ela auxilia bastante, né? Como a gente falou, tanto por estar identificando esses sinais, como aprender a lidar com tudo isso, né? Aprender a saber como que ela... Exatamente. Então, assim, gostaria de agradecer também, né? O meu contato tem o programa EVA, né? Também, que qualquer coisa pode estar sendo por lá também. E o meu telefone ele é o 98684-7401. Tá joia. Quem precisar também pode buscar conosco e também quem quiser nos procurar e não encontrar, pode ligar no programa, mandar aí no WhatsApp do programa 9979-51975. É isso? É isso? 9979 tá ali embaixo, ali, ó. 99795-1975. Também pode estar procurando aí pela Viviane, que ela vai estar repassando informações. E também aí, ó, quem precisar fazer um pedido de um lanche delivery, pode ligar para o 98454-8175 do nosso querido aqui e ajudante Rodriguinho, que tá aí por trás dos bastidores. Tá aí, pessoal, uma boa dica aí para quem quiser fazer pedido de lanches, tá certo? E a gente vai pro último quadro rapidinho do nosso programa com a dica terapêutica. É hora da dica terapêutica. Fique ligadinho na noite de segunda-feira, na Rádio Amizade Paraná, no programa Conexão Saúde. Aqui você e sua saúde em primeiro lugar.
vamos ativar alguns hormônios que trazem felicidade. A dopamina, por exemplo, ela reduz a ansiedade, melhora o ânimo, energia e motivação. Como que eu faço para ativar a dopamina? Então, sendo grato e fazendo exercícios. Mesmo você que está em casa aí, ó, correr um pouquinho em volta da casa já ajuda, né? Já vai ativar. Já é um exercício, tá? E ser grato realmente ajuda muito. Quando a gente fala no processo de gratidão, não é só uma questão emocional para equilibrar as emoções, enfim, mas também física, estado, né? Isso. Exatamente. A outra seria a serotonina, que reduz os maus hábitos, aumenta a capacidade de decisão. Um período em que a gente tem muito decidir por muita coisa, né? Tá aí o abre, fecha, fecha e abre dos lugares, então é um processo de decisão. É bom que a gente ative a serotonina. Então, como que a gente faz isso? Com pensamentos mais otimistas e ver o lado bom das coisas. Com tantas coisas negativas na nossa mídia, é bom que a gente aí ative a serotonina. Outra coisa é a ocitocina. A ocitocina é proporcionar bons sentimentos, amor, conexão e confiança. Como que eu faço isso? Em troca de abraços. Mas estamos num período de restrição. Então, vou dar uma boa dica para isso. Junta a sua família. E eu acredito que ainda as pessoas tenham aquele processo das fotos antigas lá. Senta na sala, joga as fotos lá e começa a relembrar um pouquinho das coisas que já fizeram parte da sua vida, te deixando feliz e conectando aí e ajudando na ocitocina para aumentar em toda a família. Outra dica muito importante aqui desse último quadro vai ser o desafio da pulseira. Aqui, gente, eu trouxe uma pulseirinha comum, dessas que a gente usa, Éder, Tatiana, dessas que a gente usa para dinheiro aí, sabe? O pessoal que segura aí dinheirinho, o elastiquinho. O que você vai fazer? A gente tem muita tendência a reclamar sobre as situações. Então, o que a gente vai fazer? Cada vez que você reclamar de alguma coisa, você muda ela de braço e solta. Tá? Esse processo aqui não é nada uma dor tão extrema, né, que não dê pra gente sentir isso, um martírio, mas ela vai ajudar o teu cérebro a conectar e entender que aquilo não é legal. Então, você fazer isso algumas vezes por dia realmente ajuda com que o teu cérebro pare de pensar em tantas coisas negativas. Essa é aí o nosso desafio para a semana. Agradecida por estar aqui mais uma vez. Muitíssimo obrigado pela participação e compartilhem esse programa que é de grande sucesso. Muito obrigado, gente. Desejamos aí uma ótima semana a todos. Esperamos ver todos segunda-feira novamente nesse mesmo horário. E vamos estar falando do quilo. Nós vamos estar falando sobre as emoções. E as cores também dentro da cromoterapia. Isso, certo? Então, que fique aí no final a nossa grande música da gratidão, porque agradecer faz com que nós sejamos mais felizes. Vai abalar quando a gratidão passar. Explode o coração, é muita emoção no ar. Vai sacudir, vai abalar quando a gratidão passar. Explode o coração, é muita emoção no ar. Não abre mão de tudo, a gente fica junto. Não vou deixar você fugir de mim. Amor, é terra, céu e mar, eu vou te acompanhar. Preciso de você, mas vai sacudir, vai abalar quando a gratidão passar. Explode o coração, é muita emoção no ar. Vai sacudir, vai abalar quando a gratidão passar. Explode o coração, é muita emoção no ar. Não há quem resista a essa sinfonia. Tambores e repiques a soar
na magia desse dia de festa. E pra levantar poeira, solte o corpo, ficar parado é bobeira.